dia 10 de novembro, eu comecei o jejum, um voto, um propósito com Deus, saí das redes sociais e eu entrei no jejum de Daniel. E eu fiquei 21 dias no jejum de Daniel, para poder me chegar um pouco mais a Deus, porque a minha saúde não estava boa, o meu corpo estava entrando em declínio, eu precisava estar no altar, eu precisava estar ao pé dos pés do Senhor. E aí, o que aconteceu? Eu passei por todo esse processo de 21 dias, eu não ia, eu me afastei de alguns afazeres, inclusive o projeto que eu sempre realizo, que é na Páscoa, Dia das Crianças e Natal. E eu falei com Deus, esse ano, Natal não vai ser realizado o projeto dele. E eu fui orando, falando com Deus. Só que depois desses 21 dias de jejum e oração, eu estava já cansada de falar para as pessoas que eu não ia fazer o ministério, realizar o projeto dele com as crianças, e dar a mesma explicação. E chegou uma pessoa perto de mim e falou assim: você não vai realizar o projeto Eli de Natal? Eu falei: sim, eu vou, porque eu já estava cansada de falar que não, eu vou. E quando eu falei eu vou, essa pessoa falou assim: então eu tenho isso para abençoar o ministério. E eu falei: tá. E aí eu voltei a fazer as minhas coisas, e aí o Senhor começou a falar comigo: o projeto ele não é seu, ele é meu. E é eu que dou a direção. Quem é você para falar que vai fazer ou não vai fazer? O Senhor começou a falar comigo e eu comecei a entrar em desespero, porque quando o pai fala com o filho, é muito tapa que a gente leva. E aí o Senhor falou: vai se realizar. Vai ser realizado o projeto Eli com as crianças. E aí eu desci, e logo meu celular começou, eu desci no parquinho com o Henrique, meu celular começou a tocar, encher de mensagem. Era uma das meninas que trabalha lá no condomínio, a minha chefe, dou várias sacolas para você. É para você me buscar. Então o projeto Eli, ele não é da Elisângela, ele não é dos amigos da Elisângela, ele é de Deus. E é por isso que ele vai se realizar agora no dia 23, sábado, entregando brinquedos e panetones. E quando eu fui abrir esses sacos de brinquedo, era caixas e mais caixas de brinquedos semi-novos, não eram novos, mas tudo na caixa, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Então a gente vai entregar os brinquedos e os panetones no dia sábado, dia 23, para 150 pessoas. Só que entre essas 150 pessoas, 60 delas são moradores em situação de rua. Amém? Então, assim, quando a gente coloca Deus no começo, Ele cuida do fim. Por mais que a gente não dá conta, por mais que a gente fala, se sinta limitado, e a gente é limitado, porque ilimitado é Deus. Então é Deus que supre, é Deus que capacita. Continue sonhando, continue acreditando naquilo que você colocou diante de Deus, porque se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Amém? Eu não vou me demorar na palavra, mas o tema é da palavra: não saia da posição sem a direção de Deus. Amém? Um dos fatores que nos leva à ruína, que nos faz passar por momentos difíceis, dores e perdas, é sair da posição sem consultar a Deus. Tomar decisões precipitadas causam dores, perdas. E a gente precisa, ter o Senhor no controle de todas as coisas. Tem um versículo que ele fala assim: confia no
sempre falo com Deus, que quando a vontade dele não for, quando a minha vontade não for a vontade dele, para que ele me livre da minha, para que a minha vontade seja a vontade do Senhor. Porque quando a gente está na vontade do Senhor, está no centro da vontade de Deus, as coisas andam, as coisas caminham. Amém? A palavra, vou entrar na palavra, quem quiser acompanhar é Ruth 1, do 1 ao 6. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos, Mahlon e Quileon, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Mahlon e Quileon, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Noemi, Elimeleque, houve um tempo de fome e de escassez na terra. E Elimeleque pega sua esposa, seus filhos e sai. E quando ele sai dali de Belém de Judá. Belém de Judá é a casa do pão. Na casa do Pai tem pão. Não saia da posição, não tome uma direção sem a confirmação de Deus. E foi isso que Elimeleque fez. Ele saiu da posição sem consultar a Deus. E quando ele toma essa decisão, porque por mais que a gente passe por lutas, que por mais que a gente passe por dificuldades, não importa qual seja, o caminho, continue naquele caminho. Não tome direções que vão facilitar a sua caminhada, porque a sua caminhada ela só vai declinar se você tomar um caminho mais fácil. Continue na posição. Era para eles terem continuado ali, mas o que ele fez? Ele saiu, porque a gente tem esse hábito de que quando as coisas começam a ficar difíceis, que começa a dar errado, e a gente não sabe o que fazer, a gente começa a se perder e a gente quer desistir, a gente para, a gente sai, a gente larga, a gente deixa, porque não quer ter andamento naquilo que foi colocado para a gente sai da posição. E quando a gente sai da posição, acontece as perdas. Elimeleque saiu com sua família de Belém de Judá, a casa do pão. Porque na casa do pão, faltou o pão. Só que faltar o pão com Deus não é persistente. Porque se você chegar na padaria 1h e não tiver o pão ali, daqui a pouco eles vão falar para você, volta daqui a pouco, e daqui a pouco vai sair o pão. Então o pão vai estar ali prontinho para você, quentinho. O pão vai estar pronto. Então a gente não pode desistir quando as coisas começam a dar errado, Apenas continue, porque isso é um preparo, para saber até onde conseguimos ir mediante as privações e as atitudes, as privações e escassez. Sempre que fica difícil, não dá certo. As pessoas tendem a desistir, tomar decisões e atitudes precipitadas. Não tome decisões precipitadas sem consultar a Deus.
sem obter a resposta de Deus. No livro de Eclesiastes vai falar assim para mim e para você. Há um tempo determinado para acontecer todo o propósito debaixo do céu. A gente vê o agora, mas Deus vê lá na frente. A situação que você está vivendo pode estar ruim agora, mas tem o tempo de Deus te dar a resposta. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. O problema é que a gente quer resposta instantânea. A gente não quer buscar. A gente não quer passar pelo tempo da cura, pelo tempo da restauração. É preciso ser restaurado, é preciso ser curado para receber aquilo que Deus tem para a gente. Porque se Deus nos entrega de qualquer forma, vamos perder. Quantas vezes as pessoas oram por um emprego, né? Oram por um casamento e recebem, depois tem dificuldade de administrar aquilo que recebeu, a bênção que recebeu, porque não estava preparado. Quando a gente não está preparado para receber aquilo que Deus tem para a gente, lá na frente, corre o risco da gente perder. Então, esse tempo de luta, de deserto, de provações, é o tempo em que o Senhor está nos ensinando, é o Senhor está nos moldando, nos preparando para estar no centro da vontade dele. Aleluia! Eu quero abrir um parênteses rapidinho. Eu quero abrir um parênteses rapidinho para falar de algo que ocorreu comigo em 2015. Em 2015, eu me preparava para ir morar fora. Já estava tudo pronto. Só que 3 meses antes da gente mudar para lá, de ir embora, eu comecei a passar muito mal. Comecei a ficar fraca. Meu corpo começou a inchar, meu corpo começou a dar muitas manchas, eu comecei a sentir dores horríveis, muitas dores. E um dos diagnósticos que começaram a me dar foram o diagnóstico de lúpus. E eu comecei a inchar, a perder alguns movimentos e a ter muitas dores. E eu passei por esse tempo de diagnóstico. Só que o meu patrão na época virou para mim e falou assim: você estava bem até 2 meses atrás, como que de uma hora para outra você cai enfermo assim? Você deve estar inventando para não ir com a gente. E eu sou muito sistemática, porque eu vivo a palavra de Deus na sua totalidade. Sim, não. O que passar disso é de procedência maligna. E aí eu mostrei os exames para eles, não falei nada, eu apenas orei, falei com o Senhor me sustenta, porque eu não vou provar para eles que eu tenho um diagnóstico onde diz que meu corpo está entrando em declínio, com uma doença autoimune que está me comendo por dentro. Guardei todos os ultrassons, todos os exames, guardei todas as tomografias, coloquei tudo numa caixinha e eu fui. Quando eu fui arrumar minha mala, já estava bem debilitada. E são 8 horas de viagem para aqui a Miami. E a única posição que eu encontrava dentro daquele avião era de joelho. Eu tinha que estar de joelho porque eu não conseguia respirar, era uma dor nas costas muito forte. E aí eu ajoelhava, porque era a única posição que eu conseguia respirar e ficar bem, sem sentir muita dor. Chegamos em Miami.
E eu estava meio que desigrejada, eu estava num país que não era meu, um povo que não era meu, e eu vivi uma Noemi da vida. Comecei a ficar amargurada ali, porque eu não tinha onde congregar, eu não tinha onde cultuar a Deus, até que uma das meninas que costumava limpar a casa lá e falou assim para mim. O nome dela, esqueci. E aí ela falou para mim, você congrega numa igreja, vamos comigo. E lá nessa igreja o Senhor começou a falar comigo. Se você quiser viver um tempo de paz aqui, aonde eu vou te sustentar, você precisa liberar perdão. Falar com as pessoas, não fique angustiada, não fique amargurada. Fale com as pessoas o que você sente. Volta, faz o caminho de volta e fala com essas pessoas. E foi o que eu fiz. Na época a gente estava lá sozinho, meu patrão aqui no Brasil. Eu escrevi um texto de quase 3 páginas para ele. Eu estou com vocês há 3 anos. Vocês me conhecem, vocês praticamente sustentam meu ministério com as ações de rua. Duvidar de mim não era opção para vocês, porque vocês sabem a vida que eu levo. Vocês sabem a vida que eu levo. E eu falei um monte de coisa para ele naquelas 3 páginas de texto. Eu achei que ele ia me mandar pegar meu passaporte, falar outras coisas e vem. Não. Ele não fez isso. Ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa. E eu era um dia sim, um dia não. Era um dia de pé e 3 de não. Era um dia de pé e 3 de não. Isso foram 8 meses. 8 meses foi o tempo que eu fiquei lá. Para que a menina que eu cuidasse dela se adaptasse, se ficasse lá de boa, ficasse lá bem. E depois de 8 meses eu voltei. E eu voltei, o negócio ficou feio. Eu caí de vez na cama. É por isso que eu chamo essa vizinha minha de mãe, a Marinalva. É ela que me dava banho, é ela que limpava a minha casa, é ela que fazia minha comida, é o marido dela que me levava para os postos, para os hospitais. Eram eles que me carregavam. E eu abri uma campanha de 7 sexta-feira na minha casa. Tirei tudo e abri uma campanha. E tinha lá comigo 7 pessoas de oração. E uma delas virou para mim, o Senhor te mostra, assim, fazendo uma viagem, assim, assim, assim. O Senhor mostra a tua casa, o Senhor mostra você, assim, assim, assado. E tudo que ela profetizou naquele dia aconteceu. Eu ia ver os apartamentos de pijama, porque eu não tinha forças para ir. A doença já estava, o diagnóstico da doença estava bem avançado e eu ia de pijama. E quando eu chegava para ver os apartamentos, eu não descia do carro. Ela tirava foto de tudo, a corretora, e me mostrava. A caixa, ela não libera. Se você tiver alguma doença assim, autoimune, ou até questão de diagnóstico, a caixa não libera. Ela liberou. Eu comprei o meu apartamento naquele ano. E naquele mesmo ano, o meu patrão virou para mim e falou assim: Elisângela, a gente quer que você venha passar suas férias aqui. Você não vai fazer nada, você só vai vir aqui. Eu fiz a minha mala e eu fui. Não fiz nada. Eu fui para Disney. Eu já tinha ido outras vezes com ele para Disney, mas dessa vez eu fui para Disney. Puxar com o chofer, veio na porta da minha casa, aqui me buscar. Quando eu cheguei no aeroporto, estava lá a plaquinha Elisângela, que era para essa prensa ver reconhecer. E quando eu voltei, na mesma coisa, eu fui e voltei de primeira classe, com tudo pago. E ainda colocaram valor na minha conta X. Eu ouvi a voz de Deus, eu permaneci no meu tempo de provação. E
no tempo oportuno, o Senhor, Ele mudou todo aquele cativeiro. E depois de 8 meses de exame, dando tudo negativo, positivo para a doença, quer dizer, começou a dar negativo. Então eu não tenho o lúpus. Deus me curou de e esse Deus, Ele foi tão poderoso, porque Ele foi tão maravilhoso, porque durante todo esse tempo de luta, de provação, eu poderia ter murmurado, eu poderia ter mudado. No primeiro momento foi isso que aconteceu. No primeiro momento eu realmente estava com raiva de estar ali para poder, porque as pessoas não acreditaram no que eu falei. Mas depois de eu ter liberado perdão, de eu ter feito todo o caminho de volta, caminhar, o Senhor, Ele abriu as portas. Então, assim, na casa do pão, do Pai, tem pão. Se a casa do pão, se a casa é do pão, não vai faltar pão. A gente só precisa continuar. Eu passei por todo aquele tempo de provação, de privações, porque eu não podia ir para lugar nenhum, né? E 8 meses depois, estava eu viajando para os Estados Unidos, com tudo pago, primeira casa, chofer, tudo na minha mão, era Deus, honrando o nome dEle, porque tudo é para Ele, tudo é dEle, e nada era comigo, porque eu nada tenho do céu não para me dar. Então eu só sou um instrumento nas mãos do Senhor. E eu me vi na vida de Noemi, numa terra estranha, num lugar estranho, com pessoas estranhas. Mas aquele povo ali, daquela igreja, eles me abraçaram ali na igreja local. E eu congreguei ali durante todo o tempo que eu fiquei ali nos Estados Unidos. E foi uma bênção, foi um divisor de águas na minha vida. Deus, Ele é bom. O tempo todo, Deus Ele é maravilhoso. Vamos voltar à palavra. Depois de sofrer todas as perdas, passar por lutas, aflições, triste, destruída, angustiada, amargurada, e volta para onde? Para a terra do pão. Ela volta para casa, ela volta para Belém de Judá. E ali o Senhor começa a reescrever a história de Noemi, porque ela saiu com marido, filho, toda uma vida, poderia estar passando por luta, por dificuldade, mas ela saiu dali com uma vida estruturada, casamento, filho. E era um momento de luta, porque quando a gente está passando pelo deserto, a gente toma decisões precipitadas. Quando a gente está passando por lutas, a gente toma decisões precipitadas. Porque a gente não quer viver aquele tempo. Mas é preciso passar pelo processo para alcançar o propósito. E ela volta para sua terra, para casa, ali onde ela não deveria ter saído. Não saia da posição sem que Deus fale com você. Se você está no ministério, não saia do ministério sem que Deus fale com você. Se você está na igreja, não saia da igreja sem que Deus fale com você. Porque muitas das vezes, se você sair sem Deus falar com você, por rebeldia, por falha, porque a gente somos falhos. Somos falhos o tempo todo. Não adianta você andar comigo e achar que eu vou ser legal com você o tempo todo, porque em algum momento da vida eu vou falhar. Em algum momento da vida eu não vou te servir como você gostaria que eu te servisse. E isso não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim. Isso não quer dizer que eu vou atrapalhar toda a sua caminhada com Deus. Porque se você não pode estar naquela posição, você pode estar em outra. Se você não pode estar no ministério, você vai estar em outra. Se você falar com o pastor, sentar e conversar, ele vai te dar a direção. A raiz precisa estar alicerçada. Não saia da posição. Momentos ruins, eles vão acontecer o tempo
não chega. É que a gente se prepara para o dia bom. A gente não se prepara para o dia mau. A gente se prepara para ir no casamento, vai lá, faz a unha, faz o cabelo, compra roupa. A gente não se prepara para o dia mau, não. A gente se prepara para ir no churrasco, para ir fazer as coisas boas. Mas quem aqui está preparado para o dia mau se ele chegar? A gente só está preparado para o dia mau se a gente continuar na posição, se a gente continuar debaixo da liderança, se a gente continuar debaixo da grande e potente mão de Deus nos direcionando. A gente só continua se Deus nos mostrar o caminho e nos der a direção. A gente não consegue passar pelo dia mau sem estar orando, sem estar jejuando. A gente não consegue passar pelo dia mau se a gente não tiver com a vida aqui na palavra. Porque se a gente não tiver com a vida aqui, a hora que o dia mau chegar, porque o dia mau ele chega, e a primeira pessoa que você vai culpar, mesmo sabendo que você tem um pouco de culpa, é Deus. A primeira pessoa que a gente vai culpar é Deus. Por que Deus não viu isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus não viu? Por que Deus não estava comigo? Ele está. Deus está. Não importa qual é o momento, qual é a aflição que você esteja passando, seja boa ou ruim, Deus ele está presente em todas as situações. A gente precisa reconhecer o senhorio de Deus. Quando a gente reconhece o senhorio de Deus, ainda que a gente passe por todas as dificuldades, por todas as lutas, a gente continua de pé, a gente continua de pé, a gente continua louvando, a gente continua exaltando, a gente continua sorrindo. E quando eu falo sorrir, não é ausência de problema, porque problema temos. Dificuldade, todo mundo tem. Mas se você ficar todos os dias de cara empurrada, de cabeça baixa, murmurando, reclamando, só reclamando, não está bom isso, não está bom aquilo, nada vai mudar. A gente precisa parar de reclamar. A gente precisa parar de reclamar e querer aquilo que ainda não tem e agradecer por aquilo que a gente já tem. Deus, ele não vai deixar faltar o pão na casa do pão. Está passando por luta, está passando por dificuldade? Deus vai prover. No tempo certo, Deus vai prover. Pode passar o tempo que passar. Você viu hoje, agora, Deus veio lá na frente. E assim, tomou, né? Deixa eu voltar aqui. Saindo Deus. Saindo de onde não deveria. Deus fez chegar o tempo de se cumprir as promessas. Deus fez chegar o tempo de se cumprir o tempo de promessas na vida de Noemi. Deus tem as suas maneiras de honrar os filhos. E às vezes a gente nem entende. Só que ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. E ele usou Ruth para honrar Noemi, para fazer cumprir o tempo da promessa na vida de Noemi. Deus usou Ruth. A palavra de Deus, ela não falha, ela não volta vazia. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Deus não mudou, ele continua o mesmo. Deus é o mesmo Deus que fez no passado, ele fez hoje. É o mesmo Deus que te levanta, é o mesmo Deus que te cura, é o mesmo Deus que te restaura, é o mesmo Deus que sustenta a tua casa, é o mesmo Deus que te sustenta no seu trabalho, é o mesmo Deus que quando você está chorando, ele está lá te abraçando. É o mesmo Deus, ele não mudou. Ele continua ressuscitando mortos. Ele continua levantando paralíticos. Ele continua dando
conceder e deu à luz a um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor. O Senhor seja o seu nome afamado em Israel. O nome do Senhor seja afamado em Israel. Porque ali onde ela achava que já estava tudo terminado, o Senhor honrou. Ele te será o restaurador da sua alma. Nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu à luz, e a ela é te melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome desse, Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, para uma história que foi toda envenenada, toda destruída, porque não saiu de uma posição que não era para ter saído. Por isso que eu falo, hoje a gente vê agora, Deus vê lá na frente, e Deus sabia tudo que já estava escrito. Então, assim, Deus foi tão maravilhoso com Noemi, que colocou a descendência dela na genealogia de Jesus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e melhor do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Então, não desista. Não desista quando as coisas começarem a ficar ruins. Vamos ficar. A gente não vence. A nossa vitória não é vencer. A nossa vitória é não desistir. A nossa maior vitória é não desistir. E quando a gente não desiste, a gente conquista a vitória. Porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos honra, é Deus que faz a gente chegar aonde a gente precisa chegar. Isaías 41:10 fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor, ele faz justiça na minha e na sua vida. A obediência alinhada com a fé vai te levar a conquistar o que você jamais pensou ou sonhou em conquistar. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Então não desista. Continua firme, mesmo quando as coisas parecerem difíceis, quando o céu parecer de bronze e tudo ficar escuro, continue orando, continue buscando, continue na palavra. Não saia da posição sem falar com Deus. Não tome atitudes precipitadas. Continue, fale com Deus, fala com o Senhor. Papai, ele te ouve. Fala com ele: a minha situação não está assim. Não está assim. Pai, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. Mas eu estou vivendo um momento que não está bom, não está perfeito. Eu preciso da tua ajuda. E o Senhor, ele vai entrar, ele vai te honrar, ele vai te capacitar. Esse tempo, esse cativeiro vai virar e Deus vai te honrar, porque o Senhor, ele sempre honra os seus. Assim eu agradeço a oportunidade.